Boa tarde, pessoal, todos. Bem-vindos ao último dia do seminário A Pesquisa no Dia a Dia do Profissional de Comunicação. Então, hoje quem vai falar com a gente é o Rodrigo Alzugir. O Rodrigo é personagem múltiplo, joga em várias posições do time de futebol, que é a área da cultura. Então, ele é roteirista, já escreveu, né, peças de teatro, já foi diretor de documentário, já fez produção, já escreveu biografias, né, e tem faz uma live, uma live musical, é uma vez por mês, mais ou menos, 15 dias, uma vez por mês, um curso de música. Ele pesquisa muito na área de música, inclusive super elogiado por bambambãs de pesquisa na música, como o Hermínio Belo de Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar desse nome, né? O Sérgio Cabral. Foi vencedor do Prêmio Jabuti, com a biografia do Wilson Batista, e veio falar hoje um pouco para a gente essa pesquisa, né, como é a pesquisa, que é algo que, né, eu conheço o Rodrigo há muitos anos, não vou nem contar quantos, para vocês não ficarem chocadas com a minha idade. Mas eu conheci ele quase bebê, né? Tipo isso. E a pesquisa sempre foi o caminho muito do Rodrigo. Ele começou a pesquisar por interesse, né? A gente tinha um projeto lá atrás, os dois juntos, com a obra do Machado de Assis. Não sei nem se ele lembra disso. Verdade. Aí acabou que daí virou um projeto dele sobre a obra da Clara Nunes. Demorou 10 anos aí para lançar o documentário, lançar no Festival do Rio. Então, assim, ele veio hoje dividir um pouco essa experiência ampla de pesquisa. Rodrigo, então aí, começa aí falando um pouco, fazendo essa trajetória, né? Sua trajetória, assim, como pesquisador e de música, né? Assim, por que a música também, né, na sua vida? Eu acho que tem a coisa da pesquisa, como você bem falou, Luísa. Luísa é minha amiga de infância do Colégio Teresiano, né, Lu? A gente fez muito trabalho, muito seminário junto lá no, no Teresiano, de história, português, enfim, amiga querida. E como você bem falou, eu acho que tem uma coisa de temperamento, né? Eu acho que eu já nasci com uma coisa da curiosidade, da apuração, de querer saber. Então, as coisas que me interessam, que me tocam, assim, desde muito pequeno, sempre acabam me fazendo mergulhar naquele assunto e querer saber mais, e querer dominar aquilo, e querer espremer, né, aquela coisa para eu saber mais, né, uma sede de conhecimento que vem muito pela curiosidade, por interesse pelas coisas. Isso sempre me motivou muito, assim, né, mesmo que isso não fosse dar nenhum resultado concreto, né. Então, tinha essa época do Machado de Assis, quando eu descobri o Machado na minha adolescência. Eu li, não lembro qual foi o primeiro que eu li, talvez o Clichê, o Brás Cubas, né, o Dom Casmurro e tal. Me encantei, e aí eu passei a torrar minha mesada. Não me satisfez ler só aqueles 2 livros ou 3. Eu quis ler tudo, né? Então aí eu fui comprando aqueles livros todos, né? Ia lá na Timbre, né? O Aloísio, lá na Timbre, que fechou agora esse ano, ou ano passado, não lembro agora, mas enfim. Lembro de eu lá, moleque, indo lá comprar Machado de Assis, e o Aloísio bobo com aquilo. Cara, tinha que estar na praia, né, pegando onda, como bom carioca, e estar em casa lendo Machado de Assis. Então, eu sempre tive essa coisa de querer saber mais, né? E quando eu comecei a estudar música, que é uma paixão que eu tenho desde moleque e tal também, isso se espelhou muito na coisa dos personagens da música, né? Então, não bastava gostar da Elis Regina ou do João Nogueira, eu queria saber onde nasceu, quem eram os pais, a educação, por que começou. Eu sempre quis saber das coisas, né? Então, eu acho que o pesquisador tem muito de obsessivo e é muito legatário dessa paixão mesmo, né? Eu acho que isso é que move a gente, né? Assim, pelo menos no meu caso, assim, nunca é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Eu tenho que fazer um trabalho, então vou escolher algum assunto. Então, não, quando eu vejo, eu já estou pesquisando e já estou fazendo alguma coisa relacionada a
algum assunto que me mobiliza, né? Então, quando eu comecei a querer fazer algumas coisas relacionadas à música, a princípio, a pesquisa veio para mim de uma forma totalmente assim empírica, diletante, né? Eu sempre fui fazendo do meu jeito, eu não tinha um método, nunca tinha aprendido com ninguém como é que era, né? Não era uma pesquisa acadêmica, não era nada disso, né? Eu fui fazendo pela paixão mesmo, né? Pelos assuntos, pelos temas, assim. Então, fiz muitos erros, gramei muito, né? Coisas que depois eu aprendi como é que se faz, como é que se organiza uma pesquisa, que te poupa um tempo danado, enfim. Mas quando eu comecei a querer fazer alguns documentários sobre música brasileira e tal, até minha irmã, nessa época, a gente estava trabalhando junto, a gente, pensando nos nomes que a gente gostaria de trabalhar, veio esse nome da Clara Nunes, que era uma figura que, na época, isso era final dos anos 90, ela estava muito esquecida, assim, ela não tinha sua obra, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha, a obra dela estava toda nos LPs, você só encontrava em sebos, não era um grande nome como é hoje em dia, restabeleceu-se, né? A Clara Nunes hoje em dia é considerada uma das maiores cantoras brasileiras, né? Mas então, a gente foi um nome que veio muito na nossa vontade de fazer um lance sobre ela, assim, né? Então, a gente achava que tinha ali alguma coisa muito importante a ser revelada, né? E aí a gente começou a pesquisar. Na época, assim, o que havia eram os acervos dos jornais, principais jornais, eram acervos físicos, você tinha que ir ao acervo do Globo, acervo do JB, pedir o clipping da Clara Nunes, aí você pedia para xerocar, preencher formulário. Hoje em dia, né, se você pensar a mudança de como é que se pesquisa hoje em dia, né? Naquela época era muito mais artesanal, muito mais complexo, né? Mais analógico, né? E aí a gente também começou a entrar em contato com pessoas que tinham conhecido a Clara, né? Porque nesse primeiro momento a gente buscou os acervos de jornais e foi reunindo uma espécie de clipping da Clara Nunes, né? Então estou falando assim da Clara Nunes como acho que eu vou falar da Clara e do Wilson Batista, que são as grandes pesquisas que me tomaram mais tempo assim nos últimos anos, né? Que resultaram em projetos e produtos bem tangíveis assim, né? A partir desse levantamento que a gente fez nos jornais, nos acervos de jornais, que hoje em dia você consegue fazer isso virtualmente, sem sair de casa, né? Depois eu até vou falar um pouco de algumas ferramentas que existem, muitos de vocês devem conhecer, mas talvez outros não conheçam. A gente começa a perceber quem são as pessoas recorrentes naquela biografia, né, daquela pessoa, quem são os personagens, né? Então você vai vendo que ela foi casada com Paulo César Pinheiro, foi dirigida pela Bibi Ferreira, era muito amiga, sei lá, Alcione, Nanã, vendeu muito disco. Então quem eram as cantoras que vendiam muito disco nos anos 70? Você vai traçando um painel ali daquela figura e de possíveis fontes de entrevistas, né? Porque eu acho muito interessante você ler o que foi escrito sobre o artista, né? O que já existe escrito sobre um assunto ou sobre um tema, mas eu acho que, principalmente quando se trata de uma pessoa, né? Quando esse assunto se personifica, né? Eu acho fundamental, quando é possível, né? Por causa de cronologia, né? Às vezes é um personagem muito antigo e tal, mas quando é uma pessoa que deixou conhecidos e amigos que estão vivos aí ainda, né? É fundamental a gente encontrar essas pessoas e entrevistar essas pessoas, porque é no depoimento, no calor do depoimento, que a gente realmente pega o clima daquela cena, daquele personagem, é na fala, é no olho, é na vibração do depoimento que a gente descobre um monte de coisa que não está escrito, né? Então, é uma fonte primária que eu acho das mais importantes, é o depoimento das testemunhas oculares. Agora eu estou escrevendo a biografia, fazer um elipse rapidinho aqui, do Villa-Lobos para a Companhia das Letras, é o meu projeto atual, né? Villa-Lobos já é um personagem mais antigo, eu encontrei pouca gente viva, né, que teve com o Villa, né? Em geral, na última década de vida do Villa-Lobos, na década de 50, né? Fora isso, a grande parte da trajetória do Villa foi anos 20, 30, 40, aí você não consegue encontrar mais essas testemunhas, né? Então você tem que apelar para outro tipo de fonte de pesquisa, né? Às vezes depoimentos gravados, né? Entrevistas gravadas, material de arquivo, gravações, fotografias, registros
de cartório, né? E periódicos, né? Pois eu vou falar um pouco mais disso quando eu falar das ferramentas atuais que existem de pesquisa. Voltando a Clara Nunes, a gente fez esse levantamento dos personagens que tinham atravessado a trajetória dela e começamos a discar, não é nem assim, né? Era, na época, discar para as pessoas, né? E dois jovens malucos lá querendo fazer um documentário sobre a Clara Nunes, tal. Algumas pessoas receberam a gente rapidinho, outras demoraram e tal. Acabou que a gente pegou um carro emprestado, eu e minha irmã, e fomos a Paraupeba, a cidade onde a Clara nasceu, no interior de Minas. Conhecemos a irmã da Clara, a cidade que ela passou a infância. E aí foi um mergulho assim, muito interessante, muito emocionante na trajetória de um personagem que, a Clara, especificamente, ela me parece assim, quase que um personagem de um romance do Jorge Amado, do Guimarães Rosa. Aliás, a cidade dela é vizinha a Cordisburgo, onde nasceu Guimarães, aquela coisa do Grande Sertão Veredas, o Sertão Mineiro, aqueles personagens muito brasileiros, assim, né? Uma moça do interior que, contra todos os prognósticos, né, venceu na Cidade Grande, se tornou um grande nome da música brasileira. Se vocês vissem o lugar de onde ela veio, a fábrica de tecidos onde ela trabalhou, tinha tudo para ser mais uma senhora à beira do fogão lá em Minas e se tornou o que se tornou, né? Então é muito emocionante o legado da Clara nesse sentido. E as entrevistas todas que a gente fez, enfim, a gente foi com muita energia para fazer esse projeto. Foi uma pesquisa que durou uns 2, 3 anos, intensamente, assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, mas a gente não conseguiu viabilizar o documentário na época. Então a gente começou a inscrever em vários editais de patrocínio e conseguimos uma parceria com um canal de TV. Então a gente gravou já algumas entrevistas já num formato para TV, já pensando no que seria o documentário e tudo. Mas essa coisa de Brasil, né, cultura, cinema, documentário no Brasil é difícil, né? Você vê grandes nomes, grandes cineastas aí fazem um filme a cada 10 anos, quando estão assim emendando um filme no outro, né? Porque tem qual é o último filme do Walter Lima Júnior, né? E que o Cacá Diegues, esses caras tinham que estar filmando um filme por ano, né? E estão aí remando contra a maré. Então a gente demorou muito tempo tentando fazer, aí botava na gaveta o projeto, não tirava, então um edital, vamos tentar. Enfim, essa carga mental de Clara Nunes ficou muitos anos na minha cabeça, né? Apesar da gente ter quase que desistido algumas vezes, né? Uma pesquisa muito grande, assim, né? E finalmente a gente conseguiu, em 2017, olha quanto tempo se passou, junto com uma produtora, uma amiga querida, Suzana Lira, que tem feito uns documentários maravilhosos, fez Torre das Donzelas, fez um sobre o Mussum agora, que também foi muito legal, Damas do Samba. A Suzana, super produtiva. Esse Torre das Donzelas é genial, assim, ela reproduziu as mulheres que foram torturadas na ditadura, elas dão seus depoimentos numa espécie de cenário que evoca a Torre das Donzelas, onde elas ficaram aprisionadas, uma coisa meio Dogville. É lindo o filme, assim. E a produtora da Suzana conseguiu finalmente viabilizar o documentário da Clara Nunes, Clara Estrela, que abriu o Festival do Mimo, lá em Paraty, em 2017, abriu o Festival do Rio, aqui também no Rio, e teve uma trajetória bonita, passa no canal Curta até hoje, tem passado. E foi um processo muito interessante como é que terminou a utilização dessa pesquisa, dessa mega pesquisa que a gente tinha, porque durante esses anos todos a gente tinha depoimento da Bibi Ferreira, do João Nogueira, do Chico Buarque, da Marisa Monte. A gente estava agendando a Betânia para falar da Clara, isso é uma coisa histórica e tal. Quando a gente começou a roteirizar o documentário e efetivamente botar a mão na massa para fazer essa pesquisa florescer, né, uma forma mais concreta, a gente teve a ideia de fazer o documentário todo em primeira pessoa, só com depoimentos da Clara, né, colhidos em entrevistas dela, de rádio, de TV, e depoimentos para jornal que a gente convidou a Dira Paz para interpretar, para ler, né? E quando a gente teve essa opção, falou, cara, parece que é a Clara que definiu isso, assim, porque tinha tudo a ver com ela, com o jeito que ela gostava de contar a história dela e nas entrevistas, uma coisa meio poética, singela, sem muitas elucubrações,
mas tudo contado de um jeito mineiro, assim, bonito de ouvir, assim. E a gente viu que não cabia nada daquilo, nenhum daqueles depoimentos cabia. Então a gente abriu mão de Chico, de Bibi Ferreira, de tudo que a gente tinha gravado, meio que não aparece no filme literalmente, frontalmente, assim, né? Mas está lá nas entrelinhas, porque foi o percurso desse caminho que fez a gente chegar ali, né? Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. É um filme super simples, não sei se vocês chegaram a assistir, mas é poético e é um filme assim de médio baixo orçamento dentro desse universo dos documentários, o que eu acho que a Clara adoraria, porque era uma pessoa muito humilde, muito consciente. Ela não gostava de ostentação, de luxo, assim, nesse sentido assim eu acho que ela preferiria uma coisa mais simples e serena e sóbria dentro do caráter dela, assim, né? E eu acho que o filme passa um pouco essa pureza dela, assim. Enfim, estou aqui falando da Clara Nunes. E uma coisa que eu acho que é muito interessante falar para vocês, assim, da minha experiência como pesquisador, é que essa obsessão pela pesquisa, por um lado, enlouquece as pessoas que estão em volta de você, né? Eu lembro de muitos momentos assim, eu estava assim saindo da adolescência, entrando na vida adulta quando comecei com esse projeto, né? Claro. Então, lembro de meus pais preocupados, cara. Como assim você está indo para Paraupeba, sabe? O que vai dar isso, né? Quem vai se interessar por isso? Como é que vai ser e tal? Por outro lado, foi essa obsessão pela pesquisa que fez essa pesquisa transbordar em milhões de outros projetos, né? Então a pesquisa ela não se encerrou só a Clara Nunes, né? Então, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei para o documentário da Clara, que não aparece no filme, é o Hermínio Belo de Carvalho, que a Luísa citou, que produziu um show da Clara e tal. E foi através do Hermínio que eu conheci o Wilson Batista, o personagem, né? O Wilson já é falecido desde 68, mas o Wilson estava produzindo um disco da Cristina Buarque, esse aqui na época, ganha-se pouco, mas é divertido, cantando o Wilson Batista, né? E nessa época eu ainda trabalhava em paralelo como designer também, e aí o Hermínio me chamou para fazer o projeto gráfico desse disco. E ali foi como se a Clara Nunes tivesse me apresentado o Wilson Batista, né? Porque foi através dela que eu cheguei nessa outra paixão que foi esse personagem do nosso samba, né? O Wilson, para quem não conhece, ele é um dos pioneiros do samba urbano, né? Não é um samba tão de raiz assim, né? É um samba mais de asfalto, como se fala, né? Contemporâneo do Noel Rosa, do Ari Barroso. E o Wilson, ele estava muito aprisionado num estereótipo do malandro, né? Ele sempre é evocado quando em trabalho sobre malandragem, sobre os transgressores, dentro desse universo que tem muita tese acadêmica, tem muita gente que faz pesquisa sobre esse assunto, que é um assunto fascinante mesmo, né? A lei da vadiagem, a música brasileira e a malandragem. O Wilson sempre entra com um personagem por causa do Lenço no Pescoço, um samba que ele fez que fala de malandro, e por causa do próprio temperamento dele, que ele era muito simpático à malandragem, né? Apesar de ser o compositor da geração dele que mais compôs em termos de quantidade, né? Qualidade nem se fala, mas em termos de quantidade, é o cara que mais compôs na geração dele. E é curioso como é que esse estereótipo do malandro grudou nele, porque os próprios parceiros dele, amigos queridos dele, diziam: Wilson Batista nunca trabalhou na vida. Um cara que fez quase 700 músicas, né? E teve quase 400 músicas gravadas, fez um sucesso imenso, viveu só de música a vida inteira. Então, você vê que tem um preconceito do próprio compositor em relação ao ofício do compositor. Nunca trabalhou na vida, né? E ele era um personagem... Quando eu percebi isso, que ele era o malandro que mais trabalhou, isso me deu um twist assim, na minha percepção do assunto, né? Me fez ver ele de outra maneira, assim, porque eu acho que tem um tanto de racismo estrutural nisso, que, em geral, eram os parceiros brancos dele que comentavam isso, né? E tem essa coisa do próprio Wilson se identificar com a malandragem, porque a malandragem era uma possibilidade charmosa, elegante e tirando onda de você viver à margem daquele pensamento ideológico estado-novista
de que o pobre tem que vencer sendo operário. E o Wilson dizia que não, eu não quero fazer calo na mão, eu sou artista, eu quero vencer, supostamente, né? Eu quero deixar meu nome na história como artista. Não estou aqui para fazer calo na mão. Ele falava isso, né? Porque o pai dele era pintor de parede, então a família queria que ele fosse pintor de parede. Vamos ganhar dinheiro, vamos, né? Que história é essa de ser artista? Né? E ele brigava, ele ficava a pé dizendo que não, eu sou artista. Né? Então tem todas essas questões que é muito a questão do brasileiro, né? De como é que o brasileiro lida com a negritude, com as diferenças sociais, né? A música, como é que a música possibilita, era um caminho para uma ascensão social, né? Para uma coisa do cara ser enxergado como indivíduo e como um cara importante, né? Então isso tudo foram descobertas que eu fui fazendo, assim, né? E foi muito legal, assim, porque eu acho que eu consegui modestamente, assim, botar o Wilson, mudar um pouco a percepção do Wilson, pelo menos para as pessoas que são interessadas em samba, que leram o livro, que têm já um interesse por esse personagem, né? Porque eu acho que o Wilson estava um pouco reduzido a um papel de não só do malandro, né? Mas muito atrelado à biografia do Noel Rosa, por conta da polêmica que eles tiveram, que foi uma troca de sambas, que um ficava respondendo o outro uma época, né? Como o Noel é um nome que está muito estabelecido já há muitos anos, há muitas décadas, né? É um gênio, lógico, menor passa minha fala por nenhum questionamento da importância do Noel, mas o Wilson entrava um pouco da rebarba dessa biografia do Noel, quase como um vilão, né? Frankenstein da Vila, em que ele debochava da aparência física do Noel, né? Dentro desse contexto da polêmica, né? Era um samba realmente muito mordaz, apesar de muito bem feito, né? Em que ele rima o Frankenstein com um certo alguém, é uma rima maravilhosa. Mas um meio musical na época disse que o Wilson pegou pesado, e isso ficou quase uma cruz que o Wilson teve que carregar a vida inteira, porque o Noel morreu logo depois, então isso ainda ficou mais pesado, essa carga, né? E muita gente não lembra que o Wilson tinha 20 ou 21 anos. Imagina uma pessoa ter que carregar para sempre um erro que fez aos 20 anos, um suposto erro, né? E aos 50 e tantos está tendo que falar ainda disso, né? E um cara que tinha uma cultura que era uma cultura não acadêmica, né? Ele dizia que era a cultura da calçada, né? Ele dizia: é preciso alisar o banco da ciência, mas é preciso não esquecer a escola da calçada, né? Então, apesar dele ter um fascínio pela intelectualidade, ele era o sambista que mais falava de filósofos. Ele tem um samba que cita Rousseau, que cita Freud, que cita Maquiavel. Cara, se eu ficar falando de Wilson Batista aqui, eu não vou parar nunca mais. Mas, enfim, essa pesquisa tem a ver com essa paixão, né? O Wilson também foi um projeto que, se não fosse a minha mulher, Carol, ter colocado esse projeto no edital da Natura e a gente ser contemplado para publicar o livro, eu acho que eu estaria pesquisando até hoje, porque eu adoro pesquisar. Então, acho que isso é uma coisa também que é uma pilha que eu boto em vocês que estão pesquisando ou que estão em vias de pesquisar e tal, é que comecem a escrever logo, porque assim tem muita coisa da pesquisa que você só se toca no processo da escrita, né? Então a tendência da gente escrever, eu acho que é uma coisa um pouco mais sofrida, né? Apesar de envolver prazer, eu vejo muita entrevista de escritor dizendo que é um prazer misturado com dor, né? Porque tem uma dose de sofrimento ali, né? Tem uma dose de estiva que a pesquisa, para mim, é puro prazer, né? De fazer uma descoberta, ai meu Deus, descobri isso, eu queria tanto, achei a reportagem, descobri uma fonte maravilhosa. É puro prazer, né? Você ir colecionando as pistas, né? Agora, escrever, eu acho que é o pulo do gato, porque isso tanto reconfigura a sua pesquisa, você percebe furos na sua pesquisa, tanto assim de coisas que você não pesquisou suficientemente, quanto coisas que você demorou séculos pesquisando e que, na verdade, no livro, quando você escreveu na sua tese, vão corresponder a um parágrafo. Isso aconteceu comigo, assim, eu tive acesso de riso quando aconteceu isso, porque eu demorei séculos pesquisando alguns malandros que o Wilson era fascinado. Um deles era o Meia-Noite, que é um dos mais célebres malandros históricos da Lapa, e que na época que eu estava pesquisando não se sabia nada sobre ele, nada. Era Meia-Noite, era um mito, né? Mas não tinha foto,
data de nascimento, filiação, ficha corrida, não sabia nada dele. E eu fiquei um tempão levantando isso, descobri tudo isso, foto, né, tracei uma biografia, podia ser uma biografia do Meia-Noite. E o Meia-Noite entrou assim, ele até entrou bastante, ele entrou uma página e meia no livro. Mas um outro malandro, por exemplo, o Camisa Preta, foi um entre vírgulas. E eu passei quase uma semana na Biblioteca Nacional, na época era microfilme, pesquisando o Camisa Preta, transcrevendo reportagens, a cena em que ele foi assassinado num atentado, coisas que eu fui descobrindo, eu fiquei encantado com aquela história desse malandro. E foi entre vírgulas na biografia. Mas é o tal negócio, me enlouqueceu na época, né, apurar isso, mas depois eu tenho uma pasta sobre malandragem que ainda vou fazer ainda quero fazer uma enciclopédia, um dicionário dos malandros históricos, com seus perfis, com suas fotos e tal. É um projeto que ainda vai rolar. Então, eu acho que a gente também tem que se deixar guiar e se perder um pouco, sabe? Estou falando uma coisa e falando outra ao mesmo tempo, né? Porque aproveitando aí a sua fala, fala para gente o Wilson, a pesquisa sobre o Wilson, que foi uma pesquisa muito profunda, né? Assim, o livro do Wilson é um catatal dessa grossura, gente. Não estou brincando, não, mas é uma delícia de ler. Então, assim, olha lá, a pesquisazinha. Essa é a parte dolorosa, gente. É a parte de escrever, é a parte difícil. Imagina a parte fácil, o que ele tem de arquivo. Então, a pesquisa do Wilson gerou um monte de subprodutos além da biografia. Então, acho que isso é legal para eles saberem também, que uma pesquisa não se esgota em si, né? Então, fala um pouco desses subprodutos. O Wilson foi acho que um projeto abençoado, assim. Eu acho até que, meio surreal o que eu vou dizer, mas se pensar numa coisa transcendente, assim, acho que rolou um match aí muito, muito diferente, e também um momento político, né? Eu acho que havia muitos caminhos para você viabilizar projetos na época, muitos editais de patrocínio rolando, uma aposta na cultura, né? Que a gente está vivendo um momento que eu acho que é a antítese disso agora, né? Que agora é uma aposta no combate à cultura, né? Então, através de editais de patrocínio, a biografia, na verdade, foi a última coisa que rolou, porque antes disso eu fiz um espetáculo musical sobre o Wilson Batista, que aí foi muito legal porque eu pude dar vazão ao meu lado ator, né? Então eu fiz éramos eu e Cláudia Ventura, uma atriz, e mais 5 músicos com música ao vivo, né? Contando a história, uma coisa meio arautos, assim, contando a história do Wilson, representando alguns personagens, era uma coisa bem um tour de force que a gente fazia, assim, cantando as músicas do Wilson. E o programa vinha dentro dessa caixinha de fósforos aqui, que o Wilson, ele era conhecido como um compositor que fazia suas músicas batucando a caixinha, né? Depois a gente fez pelo edital da Petrobras um CD duplo sobre o Wilson, e aí foi muito legal, porque aí um CD era a trilha do espetáculo, então pude ter o prazer de gravar o disco cantando lá na Biscoito Fino, foi mó barato, uma coisa que eu nunca imaginava fazer tão cedo. E o outro disco, a gente convidou Elza Soares, Martinalha, Cel, Rosa Passos, um time fantástico para cantar músicas desconhecidas do Wilson, lado B, raridades, inéditas, que eu fui levantando na pesquisa. Então, ficou um apanhado muito legal. Assim. Nesse disco, eu acabei ganhando o Prêmio da Música Brasileira, do Maquiline, né? E aí também fiz esse cancioneiro aqui, que é um álbum de partituras, com 100 músicas do Wilson, partituras. Esse aqui eu acho que é um dos que ele mais teria curtido, porque ele era muito orgulhoso do legado musical dele. Então, esse aqui, acho que o Wilson teria curtido pra caramba. Assim. Então, assim, vocês vejam, só dentro dessa temática de Wilson Batista, o que já não... Mas ainda teve, mas também teve aquela peça do Centro Cultural Banco do Brasil do Laurindo, também não sim, tem não, a ver? Eu só falei das coisas que são literalmente assim, ligadas ao Wilson, né? Mas, por exemplo, um personagem que aparece em vários sambas do Wilson, chamado Laurindo, que era um cuiqueiro, não existe, é um personagem ficcional, né? Foi criado pelo Noel Rosa num samba. Noel abandonou o personagem, depois morreu e tal. E o Wilson, 10 anos depois, retoma esse personagem, Laurindo, e começa a fazer alguns sambas
contando novos episódios na vida do Laurindo. E depois o Erivelton Martins, também um outro compositor dessa época, começa a fazer sambas sobre o Laurindo também, né? E outros sambistas dessa época, né? Eles se reuniam no Café Nice, era um ponto de encontro no centro da cidade, e ficavam conversando e tal, sobre esse personagem e outros assuntos, faziam parcerias e tal. E aí, durante a pesquisa do Wilson, eu cismei também com esse personagem, porque achei essa história muito sui generis. Eu acho que não existe nenhum caso na música mundial, popular mundial, em que um personagem ganhe tamanha vida, que ele apareça na obra de 5, 6 compositores e que quase que acima do seu criador, né? Quase que um Frankenstein, né? Nesse sentido, porque ele é maior do que os criadores, né? Ele está na obra de todos, né? Então eu fiz uma pesquisa dentro desse repertório e aí descobri muitos outros sambas de Laurindo, e quase 15 sambas, e foi bacana porque aí eu construí fiz um processo inverso, né? Eu tinha a música, mas não tinha o libreto, né? Aí eu fui fazer o libreto a partir da música, né? E aí me senti colaborando com esses meus heróis todos, assim. E aí foi muito legal, porque uma emoção ver esses personagens no palco, né? A gente personificados, né? Personagens que a gente conhece dos sambas e tal. Então foi um outro projeto que veio do Wilson, né? Então uma coisa, as pesquisas vão transbordando, assim, né? Então acho que a gente também não se deixar limitar só pelo escopo muito preciso daquilo que a gente está pensando como resultado, né? Assim, para deixar fluir um pouco e se perder, se for possível, né? Porque às vezes o prazo, a grana, né? O contexto não dá. Mas eu acho que deixar se perder um pouco seguindo a intuição, porque eu acho que quando você mexe com o passado, né? Com legado de outras pessoas, com conhecimento, com coisas coisas que uma pessoa deixou escrita, ou composta, ou pintada, ou fotografada, rola alguma coisa mágica, transcendente, que a gente tem que estar... Os ateus que me desculpem, mas eu acho que rola alguma coisa, não é possível, porque poderia citar vários exemplos aqui de coisas muito loucas que aconteceram, de coincidências e de achados que eu tive, que eu comentava, às vezes, com o filho do Wilson, que foi meu amigo, assim, acabei me tornando amigo dele. Ele era motorista de táxi, já faleceu, era Wilson com V. Então, às vezes, eu comentava, Wilson, encontrei aquela informação, estava passando não sei aonde, comprei uma revista que estava na banca lá de um cara que vendia uns folhetos antigos de revista com letras de sambas antigos. Parece que o folheto piscou para mim e abri, tinha uma letra inédita do Wilson. Aí o Wilson falava assim, eu acho que o velho está te ajudando. Acho que o velho está te ajudando. Teve um achado, especificamente, que eu quero dar como exemplo aqui, para vocês verem como é que a pesquisa é fascinante, como é que às vezes a gente fica sem acreditar, né? Como é que pode. Eu estava na Biblioteca Nacional, presencialmente lá na divisão de música, folheando lá umas revistas antigas que publicavam letras de música dos anos 40. Então eu estava nessa de querer descobrir também músicas inéditas e tal, porque acontecia muito, às vezes, músicas que eram cantadas na rádio. Sei lá, Dircinha Batista, a grande cantora da época, cantou música tal na rádio meses, mas não chegou a gravar. Mas mesmo assim aquela letra aparecia nas revistas de modinha. Sucesso radiofônico de Dircinha Batista, mas ela não tá, ela sumiu da história porque a música, o estudo da música, a pesquisa na área da música, ela se ancora muito na fonografia, né, brasileira, na discografia brasileira. Então, se não foi gravado em disco, parece que não existiu, né? E aí eu fui lá obsessivamente procurar repertório inédito. Então, numa dessas revistas eu achei lá, Que Malandro Você É, sucesso de Linda Batista na rádio não sei das quantas. E tinha a letra de um samba, uma letra sensacional, de uma mulher espinafrando o malandro, dizendo, aqui tu não canta mais de galo para cima de mim, não, vá procurar tuas mulheres lá, que eu não quero mais saber de você, não quero malandragem comigo. Uma mulher empoderada, nos anos 40. Mas só tinha letra, né? Aí guardei aquela letra, achei lindo e tal, e fiquei com aquela letra lá guardada. Assim. Eu acho que uns 5, 6 anos depois, eu fui entrevistar a viúva de um parceiro do Wilson Batista, a viúva do Erasmo Silva,
foi um grande amigo do Wilson, eles tiveram uma dupla vocal, uma época, cantando. E a dona Odília, ela nem queria me receber, porque ela falou assim, eu não sei nada de Wilson Batista, isso já faz tanto tempo, meu marido foi amigo dele uma fase, mas eu não tenho... Mas eu falei, dona Odília, mas eu queria saber um pouco do seu marido também, porque é um personagem importante. Ela me recebeu, enfim, na casa dela. E aí, só para não me deixar muito frustrado, ela falou assim, vou pegar, tem uma pastinha do Erasmo, ele acho que tem muito pouquinha coisa, vou te mostrar. Aí ela trouxe lá uma pastinha que tinha uns recortes de jornal preciosos, da turnê da dupla Verde e Amarela, a dupla vocal deles, nos anos 30, em Porto Alegre, então um jornal que não está nem na hemeroteca digital, recortadinho pelo Erasmo, então foi uma fonte preciosa para eu poder recuperar esse momento da vida do Wilson. E tinha uma folha solta assim de partitura com uma melodia escrita sem letra, só uma melodia, notinhas musicais. Título: Que Malandro Você É. Sem a letra. Então eu tinha... Aí eu falei, não pode ser. Vou chegar em casa, no piano, eu vou checar se bate, né? A letra se encaixa na melodia. Encaixou. Então, qual é a chance, né, de você... Nesse dia, eu acho que eu me senti o Champollion, né, da Pedra de Roseta, né, do samba, né? Porque qual era a chance, né, de alguém juntar as duas coisas, né? Uma revista do acervo da Divisão de Música da Biblioteca Nacional e um manuscrito estava sendo ruído pelas traças numa pastinha da viúva do Wilson Batista, um amigo do Wilson Batista, né? Então, eu pude reconstituir essa música, tipo, 50 anos depois. A gente editou a música, os herdeiros do Wilson foram lá na editora, e foi gravada pela Zélia Duncan nesse CD. Então, isso foi um coroamento de um trabalho assim, que, para mim, foi muito simbólico, assim, né, de como é que você mexer no legado de uma pessoa que já passou, né? Como é que você consegue ressignificar esse legado e atualizar esse legado, né? Então, ela voltou à vida, essa música, né? Uma música que estava aí para muita gente que não lida com música ou que não é interessado. Samba, isso pode parecer uma filigrana, uma besteira, mas para a gente, você ter um samba novo do Wilson Batista na praça, cantado pela Zélia Duncan, não é mole, não. E a chance foi dada pela pesquisa, né? Pois é. Foi a pesquisa que juntou esses pontos, essas pontas soltas, né? Uhum. E o que tem de ponta solta, principalmente os assuntos brasileiros, né? O que mais tem é ponta solta, o que mais tem é personagem querendo gritar, querendo aparecer, né? Porque a gente também lidou... A história brasileira é feita muito de silenciamento também, né? Porque a gente tem os heróis oficiais, né? Mas a gente tem cara, toda hora eu descubro um personagem impressionantemente fantástico que eu nunca tinha ouvido falar, né? Geralmente negro, né? Geralmente são lideranças negras ou mulheres ou, né, pessoas que sofrem esse apagamento constante, né? Então, tem muita coisa querendo gritar e querendo aparecer, assim. Então, acho que pesquisadores, arregaçai as mangas, porque tem muita coisa para ser feita, né? Nesse caso do Wilson Batista, assim, particularmente, algumas situações me comoveram muito, assim, né? Fora essa do Que Malandro Você É, que, na verdade, é quase que fala um pouco desse meu olhar, agora que eu estou pensando nisso agora, né? 10 anos depois, que a minha abordagem ao Wilson foi questionar que malandro ele era, né? Que tipo de malandro ele era. Eu vi que ele não era tão malandro assim, era um cara trabalhador. Então, foi engraçado isso ter acontecido com esse samba especificamente, né? Sua pergunta de pesquisa, né, Rodrigo? Pergunta de pesquisa, assim, o objetivo do trabalho. Descobrir que malandro ele é. E como é que essa pesquisa está viva em mim depois de tantos anos? Já estou aqui falando disso, arrepiando aqui, couro cabeludo, quando falei de algumas coisas, porque é vida, né? Está misturado com a minha vida hoje em dia, né? Já não é só uma pesquisa, né? E outra coisa que foi muito comovente na pesquisa do Wilson foi ter encontrado alguns personagens vivos, né? Que eu não podia imaginar que eu poderia ter a chance de conhecer. Uma delas foi a Ceci, do Noel Rosa, que foi o grande amor do Noel, né? Eu descobri que ela estava viva em 2006. Quando eu comecei a pesquisar, eu achava que a Ceci já tinha falecido há 1000 anos, né? E quando eu descobri ela viva, morando no Irajá, e fui lá,
quando eu estava entrando assim na casinha dela de subúrbio, assim, parecia que eu estava entrando num túnel do tempo, assim, né? Então esse foi um momento muito emocionante ter conhecido a Ceci, que foi também um personagem na vida do Wilson, né? Ter conhecido, ter desvendado um passado campista do Wilson Batista, que ele nasceu em Campos dos Goytacazes. Essa história de Campos dos Goytacazes foi uma descoberta para mim, porque as coisas que já haviam escrito sobre o Wilson era quase que assim: pedimos desculpa, mas nada aconteceu de interessante em Campos, vamos começar. O Wilson começa no Rio, né? E eu descobri que foi quase difícil para mim sair de Campos, porque era tanta coisa interessante. Campos foi quartel-general da abolição no Brasil. O movimento abolicionista foi fascinante lá em Campos. Essa desigualdade social brasileira, ela está muito sintetizada ali em Campos, né? Foi um município muito da escravidão escravocrata, né? Que uma riqueza, muita gente muito rica e muita gente muito pobre, né? E ao mesmo tempo uma cena cultural, musical muito rica, né? As primeiras, a Lira de Apolo, que é uma agremiação musical lá de Campos, da qual o Wilson participou, e os antepassados do Wilson também, é uma das mais antigas em atividade no Brasil até hoje. Enfim, pirei com Campos até hoje. Se eu fosse escrever a biografia, talvez eu tivesse encurtado um pouquinho o início, porque eu contradigo aí o preceito das biografias de que o seu biografado não pode ficar ausente mais do que 2 páginas do seu livro. E o Wilson só entra no 2º capítulo. O primeiro é todo sobre o movimento abolicionista, porque o avô dele, eu descobri, tudo isso para falar, vocês entendam por que meu livro tem 600 páginas, né? Como é que eu tergiverso. Mas tudo isso para falar como foi importante para mim descobrir que o avô do Wilson foi um dos grandes abolicionistas de Campos. Sofreu um atentado. Juraram ele de morte. Um cara que era escravocrata, lá, um fazendeiro, jurou o avô do Wilson de morte. E o meu livro começa com esse atentado que eu descobri nos jornais de Campos, que ele sofreu um tiro e caiu no chão gritando "Viva a abolição". Aí eu falei, cara, eu não posso ignorar esse fato, né? Em se tratando do Wilson Batista, que era um cara totalmente gauche, né? Que era contra a corrente. Será que não está nesse de DNA aí um pouco, né? Então, enfim, pirei um pouco com isso, mas foi uma grande alegria poder fazer essa conexão e poder resgatar a infância e a juventude do Wilson em Campos, né? E para terminar assim essa história do Wilson, de um exemplo de como essa obsessão também enlouquece as pessoas, né, ao redor. Eu lembro tinha uma história que uma irmã do Wilson contava, que eu achava sensacional, que era uma época que o Wilson morou com a família inteira. Ele trouxe toda a família depois que ele estava melhor aqui no Rio. Então morava o Wilson com o pai, com a mulher do pai, que tinha a idade do Wilson. A Wilson estava casado, tinha um filho, e já tinha também uma irmãzinha do 2º casamento do pai, cachorro. Era uma fuá, e todos moravam numa casa muito pequenininha, no alto daquela escadaria da Lapa, do Selarón, aquela escadaria colorida, célebre, né? Era uma casinha no alto da escadaria. E o Wilson era um vampiro, né? Ele dormia de dia e à noite ele ia para os cabarés, para os cafés, compor, encontrar os amigos e tal, e voltava de manhã cedinho para casa. E aí ele acordava a casa, né? E pedia para a madrasta dele cozinhar um cafezinho, fazer um pão na chapa, um café, fazer um café com leite e tal. A madrasta acordando para começar o dia dela de trabalho. E ele era fissurado com uma manteiga. E a Yolanda, irmã do Wilson, contava que havia altas discussões na família, porque quando não tinha tal da manteiga que o Wilson queria comer, o café, ele queria convencer a Irene, a madrasta, a descer a escadaria do Selarón para ir comprar a manteiga para voltar para fazer o café para ele, né? Então ficava aquela conversa. Irene, mas você tem que ir, eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, eu fui para os cabarés divulgar minhas músicas, eu quero comer minha manteiga, desce lá, que má vontade. Ela não pode descer para malandro comer pão. Era aquela cena maravilhosa, né? E eu lembro que quando eu consegui que a Yolanda, a irmã do Wilson, lembrasse a marca da manteiga Miramar. Eu contei para Carol, minha mulher, minha companheira, Carol, descobri a marca da manteiga do Wilson Batista. Manteiga Miramar. Quase que caiu uma lágrima, assim, né? A Carol falou para mim assim, Rodrigo, você não vai acabar de escrever esse livro nunca. Ela
Não vai. Agora você está procurando a marca da manteiga que ele comeu, que ele gostava. Você não vai acabar assim. Eu acho que foi a partir da manteiga Miramar que a Carol falou: não, eu vou botar isso em edital, eu vou conseguir um patrocínio para esse livro acabar, para esse livro ser escrito, né? Porque durante muito tempo ficou essa presença, né, do biografado na nossa vida, né? Mas eu acho que é isso. O pesquisador ele traz essas pessoas, esses temas para a vida, né? Então fica uma coisa misturada e a gente tem que aprender a lidar e conviver com isso, né? E, enfim, é um pouco isso que eu tenho para trazer aqui nesse momento assim de pesquisa. Depois que eu estava imbuído de escrever a biografia, que essas pesquisas que eu comecei de uma forma meio caótica e diletante, elas tomaram corpo, eu procurei fazer alguns cursos, né? Então fiz curso com o Carlos Didier, que escreveu a biografia do Noel, que é maravilhosa. Fiz cursos com vários escritores, os cursos que eu pude fazer e tal, para aprender um pouco a organizar a pesquisa também, porque isso é um pulo do gato, né? Ainda mais para pesquisador obsessivo que nem eu, imagino que muitos de vocês sejam também, como organizar a pesquisa, porque é enlouquecedor quando você se lembra de um fato, né? Você está lá escrevendo, caramba, lembrei de um negócio. Onde está, né? Quem foi que me disse? Será que está na fita que fulano, que eu gravei uma entrevista? Será que foi um recorte da hemeroteca digital? Será que está no livro? Cara, em geral você não encontra 15 dias depois, folheando sem querer uma outra coisa. Ah, estava aqui aquele negócio, né? Então, por favor, não, quando fizerem uma entrevista com alguém gravada, cheguem em casa e decupem, e transcrevam, e tagueiem, e já botem num esquema em que você facilmente depois, pelo assunto, você encontra aquela informação, né? Porque às vezes a gente nessa voracidade, né, de descobrir as coisas, a gente vai só acumulando, né? E salvando às vezes de maneiras muito diversas, coisas que estão fisicamente, né, papelada, coisas que estão no computador, coisas que estão em livro. E eu acho que quanto antes vocês conseguirem organizar esse material, pensando que vocês vão ter que escrever e acessar esse material depois, né? Pensando com muito carinho nisso, porque esse dia vai chegar e vai ser enlouquecedor se essa pesquisa não estiver organizada e bem estruturada, assim, né? Então, essa é uma dica que me deram, assim, que foi muito importante, assim. Um outro aspecto que eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, mas eu gostaria de falar ainda de um outro aspecto. Sim, fala. Isso, fala esse outro aspecto, aí a gente faz aquele encerramento e aí abre para perguntas. Tá. Então, eu queria falar só um pouquinho da mudança que foi para mim de paradigma, com o advento de algumas ferramentas da internet, que eu peguei justamente no momento em que eu ia sentar para escrever o livro do Wilson, em que eu achava que a pesquisa já estava encorpada o suficiente para eu começar a escrever. Eu descobri a hemeroteca digital, que estava recém-inaugurada, né? Assim. E foi assim uma coisa muito marcante para mim, porque foi inacreditável, porque enquanto eu estava, alguns anos antes, na Biblioteca Nacional, girando microfilmes, o dia inteiro, para às vezes achar uma informação muito básica, no final o olho ficava assim, né? Não sei se vocês já passaram por isso, acho que não. Quando eu ficava cansado lá na Biblioteca Nacional, eu ficava assim, caramba, será que um dia eu ainda vou ver uma ferramenta de pesquisa em que eu possa acessar esses microfilmes todos de uma vez só, buscando por palavra-chave, né? E isso aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava antes de eu escrever o Wilson. Então, eu adiei a minha escrita do Wilson uns 3 meses e fiquei mergulhado na hemeroteca digital, checando um monte de coisa e descobrindo maravilhas. Então, assim, quem não conhece a hemeroteca digital, corre lá e se torne assim um especialista ali, porque ali você encontra tudo o que você pode imaginar. E você vai pegando manhas também de fazer pesquisas combinadas. Às vezes, de início, parece um pouco braçal e muito grande a pesquisa, muito resultado, né? Você vai ter que filtrar muito, mas você, aos poucos, consegue pegar a manha e é uma ferramenta maravilhosa. Uma outra ferramenta que eu indico também
que eu uso muito, 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 que é muito importante para quem pesquisa pessoas físicas, né? Pessoas que existiram, né? É uma ferramenta chamada Family Search. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um portal de genealogia. Você pode entrar gratuitamente. É muito surreal, porque foi criado e é mantido pelos Mormons americanos, né? Então, eles pagam pessoas do mundo inteiro, voluntários, para digitalizar livros de cartório e livros de alfândega, de imigração, de toda sorte de documentos assim. Você pode buscar por palavra-chave. Então, nessa biografia do Villa-Lobos, por exemplo, todo o início do Villa, da família de origem, que ninguém sabia direito quantos irmãos eram, quando que nasceu, quando que morreu, muita coisa cruzada que não batia. No Family Search, eu encontrei a família inteira dele, os irmãos, quando nasceram, batizado, morreram, casamento. Você encontra tudo. E aí, às vezes, também é difícil a busca de início, porque as coisas não... É aquele OCR que, às vezes, não é muito preciso, mas você, pegando a mãe, você consegue cercar e encontrar as informações. Então, eu uso muito o Family Search, assim, é inacreditável a precisão da informação ali. É isso que eu queria falar, assim, que eu acho que os pesquisadores dessa geração, eu estou com 48, assim, abaixo de 40 anos, que tem a internet como uma aliada, assim, deitem e enrolem, porque fora os acervos dos jornais, das bibliotecas no mundo inteiro, você tem tanta coisa que você pode acessar pela internet, né? Então, é isso. Gente, maravilha. Muito obrigada a todos, né, presentes. E aí, procurem o Rodrigo no Instagram, né, acompanhem as oportunidades do Papo de Breque. E se quiserem fazer uma pergunta, podem fazer pelo próprio Instagram também ou pedirem para mim, né? E aí eu mando algum outro contato dele para vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Gente. Adorei. Valeu, gente. Beijo. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Patrícia. Tchau. Pessoal todo aqui agradecendo no chat. Obrigado, gente. Foi um prazer.